psicologia e enfermagem. A psicologia, como a gente viu, é o estudo dos fenômenos psíquicos e do comportamento do ser humano por intermédio de análise de suas emoções, suas ideias e seus valores. É necessário aplicar a psicologia na área da enfermagem para que os futuros profissionais possam aprender e compreender um novo olhar ao estabelecer o seu relacionamento com o paciente e também seus familiares, e não deixar essas práticas somente com o profissional da área de assistência social. Segundo Mello, no que tange a relação entre psicologia e enfermagem, a psicologia ela desempenha um papel importante na formação da área da saúde, marcada pelo desenvolvimento de uma profissionalização centrada na modernização, cientificização e teorização das práticas profissionais, com o objetivo, sobretudo, de formar um novo perfil de enfermeiros ou técnicos de enfermagem e interferir no processo de organização e consolidação da disciplina no campo da enfermagem. Para a gente entender melhor, eu encontrei um relato de experiência de uma enfermeira, que eu achei bem interessante aqui, algumas falas dela eu trouxe aqui para a gente entender melhor. Trata-se de um relato de experiência de um estudo de caso realizado na disciplina de psicologia na enfermagem no segundo semestre de 2014. Foi feita essa pesquisa, Realizamos uma entrevista com uma enfermeira com 7 anos de experiência na profissão. Foram abordados assuntos relacionados à psicologia em sua área de atuação. Para ela, ter a disciplina de psicologia na época de sua formação proporcionou um amplo conhecimento e um novo olhar para compreender e entender as situações emocionais de pacientes e seus familiares. Ela afirma que no cotidiano de trabalho de um enfermeiro é exigido não só conhecimento técnico para a realização de suas condutas, mas acima de tudo um grande equilíbrio emocional para lidar com as divergências que certamente aparecerão, para observar atentamente tudo aquilo que acontece em sua volta e poder concluir de maneira sutil qualquer problemática, gente? Então vejam bem, o trabalho que eu passei para vocês, é um trabalho que é um pouco complicado de fazer. Por quê? Porque você vai ter que relatar uma situação, um problema que você já passou, sendo às vezes nem técnico, mas paciente, numa determinada unidade de saúde. E eu percebi que muitos tiveram dificuldades, para criar, ou até mesmo para relatar a situação, Por quê, gente? Porque às vezes a gente não está preparado emocionalmente para enfrentar problemas e resolver problemas, Então, no ambiente de trabalho de vocês vão ter que aprender a agir de maneira assertiva, Então, eu passei esse trabalho no intuito de que vocês, um dia quando vocês estiverem, já estagiando, e vocês passarem por situações de relacionamento interpessoal, vocês lembrarem, dessa aula, de tudo aquilo que a gente está estudando aqui, sobre os tipos de comportamento. Por quê? Porque é importante não apenas que eu identifique o tipo de comportamento do meu paciente, mas que eu identifique isso em mim, que eu entenda as minhas limitações, que eu me conheça, Se eu sei que eu tenho um temperamento forte, muito mais ainda eu preciso, aprender a me equilibrar, aprender a falar com o paciente, mesmo que ele esteja ali falando algo que eu não fiz, ou me julgando, Então, na prática de vocês vão passar, Não adianta a gente dizer que não, porque vocês vão passar, Muitas situações assim, E aí, quando vocês passarem, tudo que a gente está estudando aqui em psicologia vai ajudar vocês a entender melhor, o paciente e também a se entenderem, Então, a psicologia, ela vem, a gente vê aqui pelo relato dessa enfermeira, Como a gente viu, ela já tinha 7 anos de experiência, E ela disse que essa disciplina possibilitou, ela aprender a entender o paciente, Ser uma pessoa empática. Às vezes não é fácil, não é todo momento que a gente está pronto para ser empático ou que a gente acorda empático, gente?
parte ela é um exercício diário, né? Assim como eu tentar ser assertiva também é um exercício diário, né? Mas isso depende também da personalidade de cada um, né? Por isso que é importante a gente se conhecer. Em contrapartida, começa-se a adotar medidas que proporcionem mais conforto e bem-estar por meio de atitudes que são aparentemente simples, como estar mais perto do paciente nos mais variados momentos de sua hospitalização, principalmente em casos de pacientes deprimidos, onde o enfermeiro se faz do seu paciente, né, do paciente o seu constante acompanhante, né? Então, eu vejo muito assim que quando o paciente ele passa muito tempo internado, por exemplo, né, na fundação hospitalar, né, eu já estive lá como acompanhante de pessoas da minha família, né, e eu percebi que tinha pacientes que passavam 1 mês internados, 2 meses, né, esperando por uma cirurgia, fazer cirurgia, tinha que esperar uns dias para se recuperar, né, e ir embora. Então, querendo ou não, o convívio ali, né, mesmo que você vá ter plantões, claro, você vai um dia e volta no outro, passa 2 dias e volta, né, vocês vão ter essa convivência com o paciente, né, e querendo ou não, é como se fosse uma outra família, porque você vai ter um vínculo, né, com aquele paciente, um convívio, né, então, as medidas que a forma como a gente se comporta e a forma como a gente trata o paciente, né, pode ajudar ele também na sua melhora, né, porque às vezes o paciente está deprimido, né, às vezes até fica alguém da família, mas a pessoa não entende o paciente, está ali sem vontade, né, o acompanhante às vezes, e às vezes o técnico se faz, né, de como se fosse um amigo, né, vocês vão ter que, às vezes, vocês vão ter que fazer papéis que às vezes não cabem a vocês, né, de ouvir. Se o paciente, você chegar para fazer um procedimento, o paciente começar a falar da vida dele e não parar de falar, né, você vai ter que ouvir ele, mas, né, se você tiver, claro, né, outros pacientes para atender, você vai ter que saber sair disso, né, ser assertivo, né, ouvir o paciente dizer, olha, eu entendo, eu sinto muito que isso esteja acontecendo, né, você pode lhe dar uma palavra de ânimo para ele, né, pedir licença e explicar para ele que você precisa atender, né, outros pacientes. Inclusive teve até alguns trabalhos, né, de vocês que muitos colegas colocaram isso, né, onde o técnico ele pedia desculpa e avisava que não poderia estar ali naquele momento, mas que em outro momento ele poderia voltar quando ele estivesse, né, mais tranquilo ali, né. Dando seguimento. A enfermeira afirma que os conhecimentos nessa área tão ampla que é a psicologia nos auxilia a sermos mais humanos no que diz respeito ao próximo, lidarmos com vida, que por um certo período se encontra fragilizada e sem motivação. Assim, a psicologia, acredita a enfermeira, é essencial para o vínculo de confiança e uma recuperação mais satisfatória desse paciente, né, gente? Então, a gente vê como que é importante, né, você estabelecer um vínculo de confiança com o seu paciente, né? Até mesmo a forma como você trata o seu paciente pode ajudar ele a ter uma melhora significativa, satisfatória, né? Já vi muitos casos de pacientes que se sentem tão gratos pela forma como o técnico ou que o enfermeiro trataram eles, ou até mesmo médicos, né, que eles dão presente como forma de gratidão, né? Então, isso não tem preço, né? Você receber um feedback desse, né, um presente do seu paciente como uma forma de agradecimento por você ter sido um bom profissional, por você ter feito o seu papel além daquilo que lhe é exigido, né? Conclusões. Nós concluímos que a psicologia é relevante para que possamos ajudar na resolução dos problemas da nossa equipe, problemas que se possam estar ocorrendo não só no trabalho, mas pessoalmente. Boa tarde, Cristiane. Afinal, mesmo que tenhamos que separar problemas pessoais e do trabalho, na maioria das vezes isso não é tão simples e acaba afetando muito o processo produtivo. Um enfermeiro que consegue lidar com essas questões, ele contribui para a construção de uma boa equipe de enfermagem, né? Então, tem muitas pessoas, gente, que não conseguem separar, né, a sua vida pessoal do trabalho, da sua vida profissional, né?
E por não conseguir fazer essa separação, né, manter o equilíbrio, acaba afetando, né, no seu ambiente de trabalho. Até mesmo a gente pode perceber isso na sala de aula, gente, né? Às vezes pode acontecer tanto com a gente, com os professores de vocês, como com vocês mesmos, que são os alunos, né? Você acordar, sei lá, e ter uma notícia ruim, e você, mesmo assim, você tem que fazer o seu trabalho, você tem que dar aula, você tem que ir pra aula, mesmo você estando triste, emocionalmente abalado, né? E é necessário, né? Tem um conceito em psicologia que a gente estuda também, que é a resiliência, né? Que é a capacidade de você se manter equilibrado mesmo diante dos problemas, né? Você conseguir fazer essa mediação, né, gente? Então, veja bem, se eu sou uma pessoa que eu não consigo, né, fazer essa separação, eu vou ser um profissional que eu vou dar trabalho para a equipe onde eu estiver trabalhando, né? Por isso que eu falo para vocês, eu volto a repetir, né, gente? Né, fazer terapia é muito importante. E quanto mais cedo você for, melhor, porque se você deixar para fazer, quando você não está mais aguentando, né, quando a depressão já bateu a porta, né, a tristeza, né, o desânimo, você já não tem mais vontade de fazer nada, e vai ser um pouco, o processo do tratamento da depressão, ele é complexo, né, e ele dura geralmente meses. Tem casos que às vezes você vai precisar tomar até medicações, né, para a depressão. Então, gente, cuidem de vocês, né, cuidem da saúde mental de vocês, né. Tem dias que realmente a gente não dá conta, que é muita coisa, né? Você tem a sua vida pessoal, né? Com certeza tem aqui com vocês pessoas que são casadas, né? Que têm filhos, né? Tem os que também não têm, que são solteiros, mas também têm as suas obrigações, tem o trabalho, tem a família, às vezes cuida de um avô, cuida de uma avó. Todos nós temos a nossa vida pessoal, né? Isso é um fato. Né? Mas a gente precisa aprender, né? A manter o equilíbrio, né? Eu posso estar com a minha vida pessoal ferrada, né? Tudo dando errado, mas ainda assim eu tenho que tentar, né, me manter firme, porque no meu trabalho as pessoas não merecem que eu desconte nelas um problema que é meu, né, gente? Nós seres humanos, como a gente viu, né, ali nos transtornos de personalidade, tem pessoas que só culpam os outros, né, que só pensam em si mesmos, né? Então, se eu for esse tipo de pessoa, eu tenho que começar a trabalhar a empatia, né, aprender a me colocar no lugar do outro. Que é tão bom quando a gente é compreendido, né, pelas pessoas, e às vezes a gente tem dificuldade de compreender, né? A gente quer ser compreendido, mas não compreende as pessoas, né? E isso vai ser um exercício diário no ambiente de trabalho de vocês, né? Vocês vão estar andando com um ambiente, né, onde as pessoas vão estar adoecidas, né, tanto fisicamente quanto psicologicamente, né? Então, às vezes você vai ter que fazer mais do que o papel de um técnico. Você vai ter que ouvir o paciente, muitas vezes, né? E, né, quando apropriado, saber sair também para que você dê continuidade ao seu trabalho. A psicologia, ela traz um novo olhar sobre o ser humano, tratando-o como um ser biopsicossocial. A gente viu esse conceito aqui no primeiro dia de aula, né? Ou seja, devemos compreender o paciente, o acompanhante e até mesmo os colegas de equipe como seres que adoecem, não somente no físico, mas também psicologicamente. Estes podem comprometer os relacionamentos, o aspecto social. E é preciso compreender o ser humano a partir da sua subjetividade, utilizando a empatia e procurando ser assertivo em todas as situações, respeitando o direito do outro sem violar o meu, né? São alguns conceitos. Isso aqui, gente, é um resumo, tá? Se eu pudesse resumir aqui para vocês, né, essa disciplina, ela estaria resumindo aqui nesse slide, tá? Então esse slide é muito importante, estudem ele, pode cair na prova, tá bom? Né? Então, a gente vê aqui que a relação da psicologia e da enfermagem, que as duas andam juntas, né? Tanto nós psicólogos, né, quando nós atuamos na nossa área, às vezes surge, né, situações em que o paciente quer que o psicólogo faça o papel do técnico, né? Então, nós não temos, né, esse conhecimento técnico que vocês têm para fazer procedimentos, né? Nós estamos ali para fazer essa mediação entre vocês, né, e o paciente de vocês, que também é nosso, né? E acredito que são duas áreas que devem se ajudar, né? Que estão trabalhando
na saúde, mas que se complementam e que se ajudam, né, em vários sentidos. Aqui as referências. Tá, são as referências e aqui é o conteúdo que vai cair na prova, tá bom, gente? Que no caso aqui são as atividades que eu passei pra vocês, tá? Do exercício de fixação. Então, quem tá fazendo as atividades, tá, tem uma grande chance de fechar a prova, tá bom? Vocês têm alguma dúvida, gente, em relação ao conteúdo de hoje? Vocês fizeram as atividades? Fez duas ainda. Como? Não entendi. De fazer. Fiz duas. A gente tá dando de fazer uma. Porque a gente também ainda pega uma série da noite, aí tem um outro bocado da noite, aí eu tô pra tirar. Não tô conseguindo entender. Não consegui fazer duas aqui. Uhum. Não tô conseguindo entender. Maria, você... Oi, Maria, tá saindo um pouco chiada aqui pra mim a tua voz. Calma, tá um pouquinho ruim aqui também. Se vocês quiserem digitar aí no bate-papo, eu posso ler e responder pra vocês. Ah, tá. O meu foi sair agora. Ah, Jeová. Vocês tiverem alguma dificuldade, gente, alguma dúvida em alguma questão? Professor, essa revisão aí que tá explicando, é? Eu vou abrir aqui uns exercícios e alguns de vocês, teve uma pessoa que me mandou e que eu vi que ela errou uma questão. Faltou ela complementar. Deixa eu ver aqui. Acho que é esse aqui. Ah, tá. Essa questão 4 aqui, ó, do exercício de fixação da aula 1, diz assim, ó, questão 4. Para que uma doença seja compreendida de uma forma mais completa, a medicina psicossomática contribui com a psicologia da saúde, trazendo um novo olhar sobre o ser humano. Qual conceito é este, né? E aí, na apostila que eu enviei para vocês, né? Deixa eu abrir aqui a apostila. Acho que tá aqui. Tá aqui a apostila. No slide eu coloquei direito o conceito, né? Que é biopsicossocial. E aqui na apostila, deixa eu ver aqui, onde é que tá? Tá aqui, ó. Visão sobre o ser humano, tá na página 3 da apostila. O conceito biopsicossocial, ele tem origem na medicina psicossomática, que foi o enunciado que eu coloquei na questão, né? E aí, tal conceito aponta uma visão holística de homem que antes era fragmentado pelas diferentes ciências. Essa abordagem divide o ser humano em 3 potenciais ou em camadas, que é a biológica, a psicológica e a social. Tá? E aí eu perguntei para vocês qual era o conceito. O conceito o nome do conceito é biopsicossocial, tá bom? Esse é o nome do conceito que eu coloquei lá no exercício para vocês responderem. Cadê agora? Eu tô perdida. Tá aqui, né? E aí eu perguntei qual conceito é este? Aí o conceito tá aqui, biopsicossocial, tá bom? Agora, se eu pedisse para vocês me falar um pouquinho sobre o que é, aí tá aqui, ó. Tal conceito, quem tem a apostila aí vai acompanhando. Aponta essa visão holística do ser humano, que divide ele nessas 3 potenciais camadas, né? Que é a biológica, a psicológica e a social.
tá bom? O importante para mim é que vocês entendam que esse conceito, né, que a psicologia traz, essa visão do ser humano, é biopsicossocial, é o conceito, tá? Daí, se eu perguntar, aí vocês explicam, tá, o que é esse conceito. Pode ser de acordo com o que tá aí na apostila, mas com as palavras de vocês, tá bom, gente? Uhum. Deixa eu ver aqui outra questão. Essa aí é a questão 4 do exercício 1 de fixação da primeira aula, tá? Deixa eu ver aqui o que mais vai cair na prova. Sobre habilidades sociais. Agora deixa eu pegar aqui outro slide. Habilidades sociais. Cadê no PDF? Vocês são a turma 43, né? Tá aqui. Se tu perguntasse quais são as 3 potenciais, era que a gente ia colocar a biologia, psicologia e a social, não era? Isso. Se eu perguntar o conceito, tá bom. é biopsicossocial. Se eu pedir para vocês explicar, aí vocês falam que esse é um conceito que apresenta uma visão ampla do ser humano no aspecto psicológico, social, né? E biológico, tá bom? Uhum. Se eu Entendi. perguntar para vocês o que são, por exemplo, habilidades sociais, se eu colocar lá na prova, por exemplo, né? Se eu jogar lá os conceitos e pedir para vocês me dizerem se tá certo ou se tá errado, né? Aqui no slide tem 3 conceitos, tá? Os 3 estão corretos. Mas é importante que vocês entendam, tá, gente? O que é habilidades sociais, né? Vocês podem ler esses enunciados aqui, né? E tentar, né, explicar com as palavras de vocês, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Os tipos de comportamento agora, né? São 3 tipos de comportamento, vocês lembram? Quais são? Assertivo, aí tem o passivo e o agressivo, né? Isso. Se eu perguntar assim pra vocês, gente, se eu colocar lá na prova, né? Um tipo de comportamento, deixa eu ver aqui, em que a pessoa viola os direitos dos outros e ela age com agressividade. Que tipo de comportamento é esse? É o agressivo, passivo ou assertivo? Isso. Se eu colocar lá, né, se vocês olhem lá, aqui tem um tipo de comportamento que a pessoa ela viola os próprios direitos e deixa os outros violarem os próprios direitos dela. Uma pessoa que tem dificuldade de ser sincera. Que tipo de comportamento é esse? Acho que é passivo. Isso, é o passivo. E o tipo de comportamento em que a pessoa ela é sincera, ela comunica bem aquilo que ela pensa. Ela é uma pessoa sincera, tanto com as pessoas quanto com ela mesma. Assertivo? Isso. Assertivo. Tá, agora vamos aqui outro. As vantagens da assertividade. Vamos ver aqui. Tem um slide só sobre isso, né? Se eu pedisse lá para vocês citarem algumas vantagens, né? Ou se eu colocasse algumas lá que às vezes não é vantagem, que pode ser o contrário, que pode ser uma desvantagem. Então vocês têm que estar atentas, tá bom? Façam a prova com calma, com atenção, né? Vocês vão ter 24 horas para entregar a prova, tá bom? E aí tem aqui, né? Vocês prestem atenção nessas palavras aqui, ó. Melhorar a relação interpessoal. Diminuir o que? A ansiedade. A ansiedade, ela é ruim, né? Ela adoece. Então, se a assertividade ela vem como uma vantagem, né? Se eu colocar lá aumentar a ansiedade, vai estar errado, né? Então, tô dando aqui umas dicas para vocês já, né? Diminuir a sensação de estresse, diminuir riscos de doenças, né? Se eu colocar lá aumentar risco de doença, vai
tá errado, né? Porque essa atividade ela vem pra melhorar e não pra matar ninguém. Tá bom? Então tenha atenção, na hora que você estiver lendo os enunciados, leia com calma. Deixa eu ver aqui outra questão. Empatia. Vocês saberiam me dizer o que é empatia? É um tipo de capacidade do ser humano. Capacidade de quê? Alguém lembra? O que é empatia? Tá aqui ainda no slide da aula 2. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente outro indivíduo, né? Então, não confundam empatia com subjetividade, tá? Em algumas turmas, algumas pessoas erraram algumas questões, né, da prova porque confundiram empatia com subjetividade. Aqui a aula 1. Qual é a diferença? A subjetividade, deixa eu voltar aqui, ela é um objeto de estudo da psicologia, mas é a maneira de sentir, pensar e fantasiar de se comportar de cada um. É o que constitui nosso modo de ser. Isso aí é subjetividade. A empatia é uma capacidade, né, de você tentar compreender os sentimentos e emoções das pessoas. É como se fosse assim, a capacidade de você se colocar no lugar do outro e procurar sentir, né, como sente o outro indivíduo, tá, gente? Então, capacidade de se colocar no lugar do outro diz respeito à empatia, tentar compreender. Subjetividade é diferente, isso aí é um modo particular de cada pessoa ser, tá bom? Tanto que nem toda pessoa que tem essa subjetividade vai ter empatia, não é todo mundo que tem essa capacidade ou que desenvolve essa capacidade. Deixa eu ver aqui, o que mais que vai cair. A personalidade segundo Freud. Vocês lembram qual é as 3 instâncias da personalidade, segundo Freud? Se cair na prova, gente, tenta lembrar dessa imagem, associar ela. É o id, o ego e o superego. Então não esqueçam, né? Se cai lá sobre esses 3 sistemas. E se eu pedir para vocês explicar cada um deles, né? Eu não vou exigir que vocês, por exemplo, coloquem tudo, tá? Mas pelo menos o que é característica primordial de cada um. Se vocês colocarem lá, né, que o id, ele se apresenta na forma de instintos inconscientes, eu vou considerar, tá bom? Porque é o único que tem, né? Essa questão dos instintos inconscientes é o id, né? Que é o instinto de vida, né? E de morte. E aí o ego, se você colocar lá que ele opera pelo princípio da realidade, eu vou considerar, tá bom? E o superego, ele é o representante das normas e valores sociais, né? Que foram transmitidos para nós, né? Pelos pais, tá? Através de castigos. Então, não é necessário que vocês decorem, tá, gente, tudo, mas que vocês aprendam pelo menos o que é a característica importante de cada um, que diferencia um do outro, tá bom? E as características da normalidade, vocês lembram? As características da normalidade, né, são 3. A flexibilidade, a alegria e a autoestima. É importante vocês lembrarem isso aí, tá, gente? Essas 3 características aqui. Fiquem atentos. Se eu colocar lá tristeza, rigidez, vai tá errado, né? A pessoa que é triste, que é rígida, não é normal. Ela tá um pouco fora da normalidade, tá bom? Então, a flexibilidade, a alegria e a autoestima.
E a relação enfermagem, né, e psicologia, que é a nossa aula de hoje, né? Gente, atentem aqui, né, nessa palavrinha, biopsicossocial, em relação à enfermagem e psicologia, né? Atentem no olhar que a psicologia traz para a profissão de vocês sobre o ser humano. A palavra subjetividade também, né? É um conceito da psicologia que traz uma melhor compreensão pra gente do ser humano. Atentem a palavra empatia. E atentem aqui, ó, assertividade. Em todas as situações, né? Respeitando o direito do outro. Então, atentem bem para esse slide aqui, tá? Ele é um resumo, né, da nossa disciplina, de alguns conceitos que a gente viu, né? E é isso, gente. Eu vou mandar pra vocês esse slide. Esse aqui tem o que vai cair na prova, tá? E aí vocês vão ter o final de semana, né, pra poder estudar, né, rever. Façam um resumo, né? Eu não sei como cada um tem a sua forma, né, de estudar, mas algumas pessoas escrevem, né, outras leem em voz alta, né, outras gravam o que tá falando, né, pra memorizar. E é isso, gente. Vai mandar pra segunda-feira, é? Isso. Vou mandar, vou avisar agora como é que vai ser. O horário que eu vou mandar e o horário que eu vou querer que vocês entreguem, tá bom? Mas são 24 horas, tá? Ok. Obrigada, meninas, por estarem aqui comigo, tá? Uma boa tarde pra vocês.